Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Módulo 3. Segunda aula. Renda fixa. Aplicações da renda fixa. CDB, LC, LCI, LCA, LF, RDB. Vamos conhecer as aplicações da renda fixa. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é o investimento mais conhecido da família renda fixa. São investimentos com taxas pré, pós-fixadas e híbridos. Taxa de rentabilidade possui uma parte fixa e outra variável, que por sua vez, é atrelada a um indexador. Os mais comuns são o IPCA e o IGPM, que, no segundo caso, rendem um percentual do CDI Certificado de Depósito Interbancário. Em resumo, o CDI trata-se de uma taxa que lastreia as operações interbancárias, entre bancos. Funcionam basicamente como se você emprestasse dinheiro para um banco, e, em troca, recebe juros pelo empréstimo no prazo pré-determinado no dia da aplicação. Para o investidor, o importante é saber que o CDI segue de perto a taxa Selic, que são os juros básicos da economia definidos pelo Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central. Simplificando bastante, a Selic é quanto o governo paga de juros pelos títulos da dívida pública, que são adquiridos em sua maioria pelos bancos. Então, se um título CDB promete retorno de 100% do CDI, ele vai pagar praticamente a variação da Selic. Em 2016, o CDI foi de 14%. Isso quer dizer que uma aplicação com retorno de 100% do CDI teve rendimento de 14% ao ano. Hoje, outubro de 2021, a taxa Selic meta está em 6,25% e o CDI 6,15%. Quais as vantagens do CDB? Vamos comparar o CDB com a poupança, aquele investimento que você deve evitar a todo custo. Confira as vantagens do certificado de depósito bancário. O rendimento do CDB é maior do que o da caderneta, que está pagando 4,38% ao ano. A segurança do CDB é a mesma da poupança, bancada pelo Fundo Garantidor de Crédito até o valor de R$ 250 mil por CPF e por instituição emissora do título. Não existe taxa de administração, performance ou custódia. A oferta de CDB é enorme. Assim, você pode escolher entre muitos títulos e instituições financeiras. O rendimento é diário, ou seja, rende todo dia útil, diferente da poupança que rende apenas a cada 30 dias. Porém, lembre-se, o CDB só é realmente rentável se ficar aplicado por mais de um ano, devido ao imposto de renda. Se for para ter um CDB com rendimento diário, só é útil para reserva de emergência. Desvantagens do CDB. A tributação do imposto de renda pode ser considerada uma desvantagem do CDB. Mesmo assim, é importante sempre calcular o rendimento líquido da aplicação, que considera seus custos. Se você fizer a análise completa, muitas vezes o retorno oferecido compensa a alíquota do imposto de renda. Há ainda a questão do vencimento do título, que pode variar entre 3 meses e 5 anos, normalmente, e o prazo de carência, período em que o CDB não pode ser negociado. Esses prazos variam conforme a instituição financeira. Para se prevenir de imprevistos de liquidez, basta ter um fundo de reserva, com um valor referente a 6 meses de seu custo de vida, digamos, em aplicações bastante líquidas, como um CDB, LCI, ou LCA, com liquidez diária, um Tesouro Selic ou fundos DI. Existe ainda uma desvantagem fatal para quem não organiza suas finanças direito, e resolve apostar em um título como o CDB sem pensar direito: a cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ela incide apenas sobre investimentos inferiores a 30 dias e é bastante agressiva, a partir de 96% para aplicações de um dia. Mas se você aplicar na poupança e tentar sacar em 29 dias, não terá rendimento algum. Então continua mais vantajoso. Tributação do CDB. O imposto de renda no CDB é cobrado conforme uma tabela regressiva, que beneficia quem mantém o investimento por mais tempo.
A alíquota máxima cobrada é de 22,5% para investimentos inferiores a 180 dias, e a mínima é de 15%, para aplicações acima de 720 dias. Não custa lembrar que esse imposto de renda deve ser aplicado apenas sobre o rendimento, ou seja, sobre a valorização, e não sobre o valor total do investimento. Confira a tabela o tempo de investimento e as alíquotas referente a cada período de tempo do investimento. Tempo de investimento. Alíquota do imposto de renda. Até 180 dias 22,5%. De 181 dias a 365 dias 20%. De 365 dias a 720 dias 17,5%. Acima de 720 dias 15%. Riscos do CDB. É importante sempre contar com instituições financeiras sólidas para cuidar dos seus investimentos. Mas essa preocupação não deve se misturar a um apego por aquele banco no qual você tem conta desde criancinha. Isso porque o CDB é tão seguro quanto a poupança, já que conta com o aval do Fundo Garantidor de Crédito. Essa organização não governamental, mantida por aportes mensais dos bancos e corretoras, se compromete a bancar o saldo de investimentos para valores de até R$250 mil por CPF por instituição financeira até o valor de R$1 milhão. Ou seja, mesmo que o banco ou corretora entrar com um pedido de falência, seu dinheiro está garantido até o limite desse valor. E se acontecer de haver uma quebradeira generalizada dos bancos? Bom, aí o FGC não conseguirá pagar a todos, pois tem um limite para isso. Porém é muito difícil de acontecer, pois os governos normalmente ajudam para isso não acontecer e criar um caos econômico, por isso a diversificação é importante. Margem de garantia do CDB. Aplicações de renda fixa como o CDBC vende margem de garantia para transações em contratos futuros na Bolsa de Valores de São Paulo. Assim, esse valor do CDB é usado como garantia na negociação de derivativos, como contratos agrícolas e dólar futuro. Em vez de depositar um valor extra referente a um percentual variável do contrato, você pode usar o certificado de depósito bancário. Lembre-se, no entanto, que essa é uma forma de alavancagem que pode colocar em risco seu investimento de renda fixa. Agora vamos conhecer outra aplicação, a LC, letras de câmbio. LC, letra de câmbio, é um investimento de renda fixa que pode oferecer rendimentos acima de 100% do CDI. É um ativo de renda fixa emitido pelas financeiras, como a Crefisa e a BMG. Essa aplicação é conhecida por oferecer taxas de rentabilidade atrativas. Em uma economia com juros mais baixos, os investidores tendem a buscar por alternativas que tragam resultados melhores. Por isso, a LC tem ganhado muito destaque na renda fixa. Trata-se de uma ótima opção para iniciantes porque é possível conseguir rendimentos acima da poupança sem abrir mão da segurança. Vantagens: oferece taxa de rentabilidade atrativa, risco baixo e garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Facilidade na hora de investir. O investimento é registrado sob a sua custódia. Desvantagens: aporte inicial pode ser alto. Possui a cobrança de tributos, mesmo do CDB. Pode apresentar prazo de carência. Não pode ser utilizado como garantia em operações na Bolsa de Valores, como da trade mercado futuro. Não possui liquidez diária. A taxa de rentabilidade determina a forma como seu dinheiro renderá. Basicamente, você pode encontrar três tipos: prefixada. A LC prefixada consiste em um investimento que possui uma taxa de rentabilidade fixa, por exemplo, 9% ao ano. Então, ao manter o investimento até a data do resgate, você receberá exatamente como acertado no momento da compra, ou seja, não há surpresas. Isso é bom porque você sabe quanto seu dinheiro renderá até o vencimento, mas também pode ser ruim em um cenário em que o IPCA avance e diminua o seu ganho real, que significa a sua rentabilidade menos a inflação. A rentabilidade pós-fixada. O rendimento pós-fixado nada mais é do que uma taxa de rentabilidade atrelada a um indexador da economia, como o CDI. Por fim, temos a LC híbrida.
A sua taxa de rentabilidade possui uma parte fixa e outra variável, que por sua vez, é atrelada a um indexador. Os mais comuns são o IPIC e o IGPM. Assim, você receberá um rendimento fixo mais a variação do indicador escolhido, por exemplo, 5% mais IPIC. Perceba que, neste caso, o ganho é de 5% sobre a inflação do período. Este tipo de LC tende a ser ideal aos investidores que buscam manter o poder de compra ao longo do tempo, pois o capital irá valorizar, ao invés de sofrer o efeito corrosivo da inflação. A taxa híbrida também é conhecida por oferecer ganho real. O aporte mínimo para investir em LC varia entre R$ 1.000 até R$ 50.000. Isso depende do emissor do ativo. Geralmente, a letra de câmbio que possui valor inicial mais elevado oferece taxas de rentabilidade maiores. Então, se você possui disponibilidade financeira, ela pode ser uma boa opção para sua carteira. O prazo de vencimento da LC varia conforme o seu emissor entre 6 meses até 7 anos. Por conta do perfil do ativo, o investimento em letra de câmbio costuma ser recomendado para o médio e longos prazos. A LC pode ser resgatada apenas na data do vencimento. Em alguns casos, há a possibilidade de vendê-la antes deste prazo, porém a preço de mercado, ou seja, podem valer menos. Investir em LC é seguro. Tem cobertura do FGC? A LC pode ser entendida como um investimento tão seguro quanto a poupança. Isso porque, como citado, ela possui a garantia do FGC para valores de até R$ 250.000 por CPF. Então, caso o emissor da sua letra de câmbio quebre, você não perde o que investiu. Além disso, ao investir em uma LC, ela será colocada sob a sua custódia, ou seja, é mais segurança para o seu capital. Vale lembrar que, antes de investir, você deve analisar a nota de rating do emissor. Ela mostra a tendência dele em honrar com os pagamentos dos rendimentos. Portanto, quanto mais próxima de A+, melhor está a situação da instituição. Vamos conhecer as LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. As irmãs LCI, letras de crédito imobiliário, e LCA, letras de crédito do agronegócio, também são opções bastante procuradas nos bancos e corretoras. Diferente do CDB, em que você empresta dinheiro para o banco, nesse caso o banco capta recursos para oferecer empréstimos para o setor imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. Em troca, no vencimento determinado na data da compra, você receberá o valor aplicado somado ao rendimento no período. LCI e LCA também são garantidas pelo FGC em até R$ 250.000 e o grande diferencial é que esses produtos são isentos de imposto de renda. Não há diferença entre as duas, o que muda é somente para onde o dinheiro é destinado, se é para o setor imobiliário ou do agronegócio. Existem as LCI prefixadas e as pós-fixadas. Compare e veja qual se adequa melhor às suas necessidades e qual oferece uma remuneração mais atrativa. As LCI prefixadas são mais difíceis de encontrar no mercado e geralmente valem a pena se os juros caíram ao longo do período de aplicação. Como isso é muito difícil de prever, geralmente os papéis pós-fixados são mais interessantes. Vantagem: grande diferencial é que esses produtos são isentos de imposto de renda. Os riscos do investimento em LCI e LCA. Risco de crédito. A LCI e LCA têm o risco de crédito. Ou seja, em caso de quebra do banco que emitiu o título, os investidores podem perder dinheiro. Entretanto, o fato deste investimento ser garantido pelo FGC até R$ 250.000 traz uma grande segurança para o investidor que respeitar esse limite. Risco de liquidez. A liquidez é a principal desvantagem da LCI e LCA, já que o título só pode ser resgatado no vencimento e o dinheiro não poderá ser movimentado até lá. Por isso é sempre importante adequar a aplicação ao seu objetivo. Se você está investindo para comprar um carro daqui a um ano, por exemplo, escolha um papel com vencimento em um ano. Porém já há no mercado aquelas com carência de 3 meses, ou seja, tem prazo de um ano, mas nos primeiros 3 meses você não poderá sacar, havendo liquidez após esse prazo. A LEF,
Letra financeira. É usada para captação de recursos por meio de instituições financeiras que, em troca, pagam juros à pessoa física ou jurídica que investiu no título. O valor mínimo de uma LF é de R$ 150 mil, embora os emissores possam exigir um valor de aplicação inicial em LF maior. O objetivo dessa aplicação é captar recursos de longo prazo, já que o prazo mínimo de uma LF é de 2 anos e não há nenhuma condição de liquidez. Ou seja, você só pode resgatar o valor investido na data de vencimento. Mas, na simulação de investimento, é importante lembrar do imposto de renda, que vai abocanhar 15% dos seus ganhos na hora do resgate. Os recibos de depósito bancário, RDB, são investimentos de renda fixa conservadora pouco conhecidos, mas muito parecidos com os famosos certificados de depósito bancário, CDB. Assim como seus irmãos mais conhecidos, os RDB são emitidos por instituições financeiras para captar recursos e desempenhar suas atividades. Assim, o investidor que adquire um RDB está, na verdade, emprestando dinheiro à instituição financeira em troca de uma remuneração. As similaridades do RDB em relação ao CDB são muitas. Ambos contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que faz o ressarcimento do valor investido mais a rentabilidade em caso de quebra do banco emissor, até um limite de R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira. Seus valores de aporte inicial mínimo podem variar de um papel para outro e são estabelecidos pela instituição financeira emissora. Podem ter remuneração pós-fixada, por exemplo, um percentual do CDI, prefixada, uma taxa nominal pré-estabelecida, por exemplo, 12% ao ano, ou atrelada à inflação, em geral, uma taxa prefixada mais a variação do RIPC. Quanto mais recursos o investidor tiver para aplicar e quanto maior o prazo de investimento, melhor a remuneração. Não tem taxa de administração, mas sofrem cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos, conforme a tabela regressiva válida para as aplicações financeiras de renda fixa. Diferenças de um RDB para um CDB. As principais diferenças entre os dois tipos de papel dizem respeito ao tipo de instituição emissora e à liquidez. Os CDB são emitidos por bancos. Já os RDB, além dos bancos, podem ser emitidos também por cooperativas e sociedades de crédito e financiamento. Em relação à liquidez, os CDB podem permitir resgate antes do vencimento e geralmente têm liquidez diária, isto é, podem ser resgatados a qualquer momento. Além disso, podem ser negociados no mercado secundário, ou seja, vendidos para outros investidores. Já os RDB não têm liquidez antes do vencimento. Isso quer dizer que, em condições normais, não permitem resgate antes do fim do prazo. São intransferíveis e inegociáveis, não podendo ser negociados em mercado secundário. RDB só podem ser resgatados antecipadamente em caráter excepcional, com o acordo da instituição depositária e justificado por alguma emergência. Finalizamos esta aula. Na próxima continuamos com outros ativos da renda fixa. Podemos ver que são muitas opções. E te aguardo na próxima aula. Seja mais rico.